Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolerer, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de quinta-feira. Por aqui a gripe que eu comentei ontem, ela continua, não tá nada fácil, viu? Mas bora falar das nossas notícias que tem muita coisa pra gente ver hoje. No eleitoral, o TSE, ele aprovou listas exclusivas de mulheres para vagas de juristas nos TRS. E no direito dos direitos humanos, Moraes acionou a PGR para analisar a mega operação policial que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. No consumidor, uma ação por desconto de 49 centavos foi extinta por falta de interesse processual. E no trabalho, o TRT4 reconheceu discriminação de gênero e determinou equiparação salarial. E para fechar, claro, tem o Jurisprudências em 1 minuto, com as decisões mais recentes do STF e do STJ, sua dose diária de inteligência jurídica. Mas antes da gente partir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário do Reinaldo. Boa tarde, o episódio de hoje estava repleto de termos jurídicos que eu já estudei. E agora, quando escuto, fica bem mais fácil para compreender. Muito bom, Reinaldo. Aproveitando o gancho, comentem aí termos jurídicos que vocês querem que a gente fale aqui. A gente pode trazer todo dia um termo diferente e o que ele significa, só para a gente descomplicar ainda mais toda a área do direito. E olha só que legal, Laísa, tem também um comentário da Gracimara Dias, que falou o seguinte: escuto o podcast todos os dias, quando perco algum dia, acabo escutando um episódio atrás do outro até atualizar. Ah, detalhe, eu e minha filha de 10 anos, que sonha em ser advogada, mandem um beijo pra ela. Que comentário incrível, Gracimara. Eu realmente não fazia ideia de que o episódio chegava a um público tão jovem. Então, um beijo e um abraço pra Valentina e que ela seja uma excelente advogada. Bom, então já sabe, pega o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E a gente já começa com o direito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a resolução número 23.746 de 2025, que autoriza a formação de listas tríplices exclusivamente compostas por mulheres para vagas destinadas à advocacia nos tribunais regionais eleitorais. A medida busca corrigir a subrepresentação feminina nas cortes e reforçar a política de paridade de gênero. Essa norma também prevê alternância nas indicações e introduz critérios de equidade étnico-racial, aplicáveis às próximas nomeações, sem criação de novos cargos nem alteração do processo constitucional de escolha. Pela sistemática, os tribunais de justiça continuam responsáveis por elaborar as listas que seguem para nomeação pelo presidente da República. No entanto, o TSE poderá, a cada ciclo, determinar que a lista seja formada exclusivamente por advogadas, estimulando os tribunais estaduais a publicarem editais voltados apenas a candidatas. A Corte já aplicou a regra em casos concretos, como no TRE do Rio de Janeiro, consolidando a compatibilidade da medida com os princípios da igualdade e do acesso isonômico a cargos públicos. Na prática, a decisão marca uma mudança estrutural. Bancas e conselhos seccionais da OAB terão de ajustar editais, calendários e critérios de elegibilidade, observando requisitos de idoneidade, notório saber jurídico e prazos processuais. O TSE reforçou que a paridade de gênero deixou de ser diretriz abstrata para se tornar política efetiva de inclusão nas cortes eleitorais, abrindo espaço, claro, concreto para maior participação feminina na justiça especializada. O que a gente observa é o TSE ditando, por meio da resolução 23746 de 2025, é uma nova forma de formar as listas de membros oriundos da advocacia que irão integrar os tribunais regionais eleitorais. Eu explico. A Constituição Federal, no seu artigo 120, ela fala da formação dos TREs, que são os órgãos de segundo grau da Justiça Eleitoral, que tem uma formação muito diferenciada dos outros tribunais, que são compostos majoritariamente por magistrados de carreira, com apenas 1/5 dos seus membros vindos da advocacia e que gozam de vitaliciedade, que ficam ali até o momento de sua aposentadoria. A Justiça Eleitoral ela tem um formato muito diferente. Então a gente vai ter ali juízes vindos do Tribunal de Justiça, desembargadores vindos do Tribunal de Justiça, vamos ter ali um julgador proveniente da Justiça Eleitoral e 2 julgadores que serão
da classe da advocacia. Não é? É isso que a Constituição prevê, que os TJs vão elaborar ali uma lista tríplice dos membros oriundos da advocacia e que esse membro será escolhido pelo presidente da República. O que o TSE faz, por meio da sua resolução, é falar que esses 2 membros oriundos da advocacia, que essa lista oriunda da advocacia deverá respeitar a proporcionalidade de gênero e também a interseccionalidade de raça e de etnia. O que o tribunal quer, portanto, é corrigir a subrepresentação feminina nas cortes eleitorais. Essa subrepresentação que ela não é exclusiva dos TREs. A gente vê essa subrepresentação feminina nos tribunais do Brasil de modo geral. Então, essa medida do TSE é para corrigir essa desproporção, falando que os membros que serão oriundos da classe da advocacia deverão ter ali, ser proporcionalmente homens e mulheres e resguardar a interseccionalidade de raça e de etnia, ou seja, deveremos ver pessoas negras, quilombolas, indígenas. Essas pessoas também deverão ser consideradas nessa lista. E o STF validar uma lista exclusivamente de mulheres para o TSE mostra a exatidão dessa decisão e desse mecanismo, porque a igualdade de gênero ela deve ser respeitada também na composição dos tribunais. Muito embora a Constituição não fale disso, a Constituição ela vai falar só que os advogados serão escolhidos pelo presidente da República. O tribunal ele pode regulamentar isso com base na própria Constituição Federal, porque é a Constituição Federal que prevê o princípio da igualdade. Então, existe ali a constitucionalidade dessa decisão, dessa resolução do tribunal, que advém do próprio texto da Constituição, quando ele fala da igualdade de homens e mulheres. Então, essa escolha do presidente, que já não é uma escolha livre, é uma escolha condicionada à formação das listas tríplices pelos TJs, ela vem a ser regulamentada e essa regulamentação decorre diretamente do princípio da igualdade, corrigindo essa desproporção que não é desejável entre homens e mulheres na classe da magistratura eleitoral. Agora, se você aí atua com o direito da saúde suplementar, presta atenção nesse recado que eu vou dar agora. O livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, do professor e advogado Elton Fernandes, é leitura obrigatória para você aí que enfrenta planos de saúde na prática. E com linguagem direta e exemplos reais, a obra aborda tudo o que aparece no contencioso diário: coberturas obrigatórias, exclusões, rol da ANS, tutelas de urgência, prescrição e reajustes abusivos, inclusive por faixa etária. Prefaciado pelo juiz Alexandre Munhoz, o livro une técnica e experiência de quem vive o direito da saúde na trincheira. E você quer atuar com segurança e estratégia nessa área? Acesse o link que está na descrição desse episódio, clique em gerar cupom e confira o desconto ativo. E bora com direitos humanos. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a mega operação policial realizada no Rio de Janeiro entre os dias 28 e 29 de outubro. A medida insere o episódio no contexto do controle constitucional já exercido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o uso da força em comunidades, com foco no cumprimento das diretrizes fixadas para reduzir a letalidade policial e garantir a observância dos direitos fundamentais. O pedido de Moraes tem natureza de fiscalização jurisdicional e não de interferência operacional. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que realizará a perícia independente nos corpos das vítimas, com prioridade para exames necroscópicos completos e cruzamento de dados periciais e de local de crime. O objetivo é preencher lacunas probatórias que costumam marcar as investigações de operações dessa natureza, assegurando transparência e controle da cadeia de custódia. A análise também busca compatibilizar o dever de apuração do Estado com respeito às garantias de legalidade,
proporcionalidade e devido processo. A Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, por meio de sua Comissão de Direitos Humanos, pediu fiscalização rigorosa das cautelas impostas na ADPF 635. Entre elas, o uso obrigatório de câmeras corporais, o acionamento imediato de equipes de socorro, a preservação do cenário e a elaboração de relatórios detalhados. Essas medidas, já determinadas pelo STF em decisões anteriores, visam reduzir a letalidade e garantir rastreabilidade nas ações policiais. A Corte também acompanha se há efetiva implementação dos mecanismos de controle externo e de prestação de contas. O Supremo, ele agora deve examinar os insumos encaminhados pela PGR e pelos órgãos de fiscalização para avaliar se há descumprimento das balizas constitucionais previamente fixadas. No médio prazo, a análise pode resultar em novas diretrizes operacionais voltadas à atuação em áreas densamente povoadas, combinando a legalidade do uso da força, a eficiência investigativa e a proteção da vida. O debate ele permanece centrado no equilíbrio entre segurança pública, controle jurisdicional e tutela dos direitos fundamentais. Doutor, como anda meu processo? Calma, meu advogado, não é o seu WhatsApp chamando aí. Porque com certeza você já ouviu essa pergunta mais de 1000 vezes. E é justamente por isso que você tem que conhecer o JuriChat. Segundo o relatório da Thomson Reuters sobre o futuro do direito, os escritórios que usam inteligência artificial com estratégia estão colhendo resultados reais. Mais contratos, mais precisão e mais tempo para focar no que importa. Mas quem tenta usar IA sem direção, coloca em risco reputação, segurança e até a confiança do cliente. E é para resolver isso que o JuriChat nasceu, uma plataforma feita para quem vive a rotina intensa da advocacia. Atendimento automatizado, IA treinada na sua linguagem, CRM jurídico completo e automações que cuidam do seu cliente até fora do expediente. Acesse o link que está na descrição desse episódio e potencialize todo o atendimento do seu escritório com o JuriChat. Bora falar agora de direito do consumidor. Uma consumidora, ela acionou o banco na justiça alegando um desconto indevido no valor de 49 centavos, mas a juíza responsável, ela extinguiu o processo antes mesmo de iniciar a instrução. Segundo a decisão, não havia interesse processual suficiente para movimentar a máquina judiciária diante de um valor tão irrisório, tão baixo. A magistrada destacou que o processo civil exige utilidade e necessidade da tutela jurisdicional e que casos de pequena monta, passíveis de solução rápida por canais administrativos, não justificam a via judicial. Na sentença, a juíza apontou que a judicialização de valores mínimos fere os princípios da proporcionalidade e da eficiência, uma vez que existem meios alternativos de resolução, como ouvidorias, saques e plataformas de reclamação. Por isso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não havia vantagem prática para o autor em recorrer ao judiciário. O entendimento reforça que o sistema judicial deve ser acionado apenas quando realmente necessário para garantir efetividade e justiça material. Essa decisão também esclareceu que descontos de pequeno valor não configuram automaticamente dano moral. Para que haja uma indenização, é indispensável comprovar consequências relevantes, como negativação indevida, reiteradas cobranças após contestação ou recusa injustificada do banco em corrigir o erro. Ausentes esses elementos citados aqui, o ressarcimento deve ocorrer por meio administrativo, mediante simples estorno. O caso ele evidencia a aplicação prática dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na tutela do consumidor. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reconheceu a existência de discriminação de gênero em uma concessionária de energia e determinou a equiparação salarial entre uma trabalhadora e um colega homem contratado posteriormente para a mesma função, mas com remuneração superior. Segundo o acórdão, ficou comprovado que ambos desempenhavam atividades idênticas, com igual produtividade e perfeição técnica, requisitos previstos no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. A empresa, por sua vez, não conseguiu demonstrar critérios objetivos que justificassem essa diferença de salário, como maior tempo na função, titulação extra, desempenho superior ou quadro de carreira válido. O colegiado aplicou a Lei nº 14.611 de 2023, que reforça a paridade de gênero e a obrigação de transparência salarial, impondo às empresas o dever de comprovar a adoção de critérios remuneratórios objetivos e verificáveis. A norma também prevê a criação de mecanismos de fiscalização e relatórios de igualdade salarial, com sanções em caso de descumprimento.
Para os magistrados, a diferença remuneratória observada configurou discriminação direta e violação aos princípios constitucionais da igualdade, artigo 5º, e da proibição de distinções por sexo, artigo 7º, inciso 30 e 32 da Constituição Federal, bem como as vedações expressas da Lei nº 9029 de 1995, que proíbe práticas discriminatórias no emprego. O tribunal também reforçou que a existência de um quadro de carreira válido com critérios alternados de antiguidade e merecimento é o único fator que pode afastar a equiparação, conforme o parágrafo 2º do artigo 461 da CLT. No entanto, a empresa não apresentou qualquer documento que comprovasse a vigência de tal estrutura ou critérios objetivos de progressão salarial. Além disso, alegações genéricas como ajustes de mercado ou negociação individual foram consideradas insuficientes para justificar a diferença de salários, já que não se apoiavam em elementos mensuráveis ou auditáveis. Com base na súmula número 6 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e nos artigos 818 da CLT e 373 do CPC, o colegiado reafirmou que cabe ao empregado comprovar a identidade de funções e ao empregador demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Diante do conjunto probatório consistente, a empresa foi condenada ao pagamento das diferenças salariais com reflexos em 13º salário, férias, FGTS e demais verbas trabalhistas. O acórdão também orienta as empresas a revisarem faixas e critérios remuneratórios, implementando registros de desempenho e mecanismos de compliance que garantam a igualdade salarial e evitem novas condenações. Bora pro nosso quadro favorito, as jurisprudências em 1 minuto, sua dose diária de inteligência jurídica. No STF, os ministros reafirmaram a inaplicabilidade do regime de falência e recuperação judicial às empresas estatais, validando o artigo 2º, inciso 1 da Lei nº 11.101 de 2005. A Corte entendeu que, mesmo quando atuam em regime de concorrência com a iniciativa privada, essas empresas têm natureza voltada ao interesse público e devem observar o princípio do paralelismo das formas, o que justifica o tratamento diferenciado. No STJ, foi fixado que não é necessário mandado de busca e apreensão para diligências domiciliares em casos de violação de direitos autorais, uma vez que o delito é de natureza permanente, permitindo a atuação imediata da autoridade policial. E ainda no STJ, no recurso especial 1.960.300 de Goiás, o tribunal definiu que o roubo praticado em um único ato contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes, conforme o artigo 70 do Código Penal, e não concurso material. E por hoje é só, o nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente nessa quinta-feira. E o episódio mais do que nunca vale 5 estrelinhas, vale seu compartilhamento, porque vocês tinham que ver aqui o esforço da Laísa pra gravar com dor na garganta, hein? Não tá nada fácil, galera. Vocês não têm noção de como é depender da sua voz e você não poder usar a sua voz em plena capacidade, não é? Pois é, galera. Então, dá uma valorizada aí. A gente merece bastante comentário nesse episódio, porque a garganta tá doendo bastante por aqui. Mesmo assim, a gente tá aqui batendo o nosso ponto, gravando pra deixar vocês bem informados. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Gracimara Dias, Kathleen Reinaldo, Miriam, Daísque Souza, Renato Martoni, Kelly Barros, Jéssica Pinheiro, Felipe Calou, Guilherme, Felipe e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí. Até mais.